Então, para a fala do Marcos, e depois a gente vai fazer uma rodada então de debates. Então, Marcos, para que ler Foucault hoje? Então, queria agradecer o convite do Itamar, do José, e dizer que é uma satisfação sempre voltar aqui, a essa casa, onde eu trabalhei, fiquei quase os meus últimos 20 anos aqui na PUC, na Faculdade de Educação, no programa de pós em Educação, do qual o José é egresso e foi me orientando no doutorado. Então, a gente está cruzado nisso. Sou um professor aposentado, eu sou licenciado em Filosofia, eu me licenciei no comecinho dos anos 80, e meu primeiro contato com Foucault foi nessa época, justamente, ali por 82, mais ou menos, quando um professor, que acabou sendo meu orientador de TCC, estava chegando da Bélgica, de Louvain, justamente, estudando Merleau-Ponty, e aí essa era a questão quente na época, trabalhar com a fenomenologia. E eu fui estudar um pouco, né, a relação entre a fenomenologia e o estruturalismo, e ele acabou me botando na mão um livro com alguns textos sobre o estruturalismo, e dentro dessa coletânea estava o 8º capítulo das Palavras e as Coisas. E aquilo mudou completamente a minha cabeça. Eu tinha 19 para 20 anos, e foi uma revolução. Era o Osmar Schäfer. Vocês lembram? Faleceu ano passado, retrasado. E isso virou. Meu TCC acabou indo na direção de Foucault, e eu me formei em 84, o TCC já era ali o problema do conhecimento em Michel Foucault. Então, desde lá eu venho olhando. Não me considero um Foucaultiano, vou dizer por quê daqui a pouco. Né? Nunca me alinhei muito nessa onda, apesar de usar bastante Foucault como ferramenta, né, dessa... Estou aposentado há 2 anos, feliz da vida, existe vida depois da vida acadêmica, é muito legal. E continuo com algumas pontas aí de trabalho, algumas questões, mas hoje talvez a minha principal atividade é fazer rádio. Eu virei radialista, eu tenho programas terça, quarta e quinta de manhã numa rádio web que se chama Poeira Web Rádio. Então, se quiserem ouvir boa música, sempre vão estar lá, a gente se encontra por ali. Bora lá, então. A provocação do para que ler Foucault, né, para que ler Foucault hoje, né, e qual o sentido dessa atualidade. Minha fala vai ser curta e, eventualmente, pode ser um pouco enfadonha, porque eu vou fazer a leitura de algumas questões aqui no meio do caminho. Não acho que eu vá trazer alguma novidade, tá, mas eu me dediquei a fazer um pequeno inventário de alguns pontos dentro das falas do Foucault, especialmente, que pudessem ilustrar o tipo de reflexão que eu estou fazendo. Não pretendo falar no nome de Foucault, aliás, eu não pretendo falar em nome de Foucault. Falando no meu nome, vou justamente ler alguns fragmentos para deixar que ele mesmo, que a voz dele apareça, né? Então, acompanhando um pouco o que tem sido publicado, o que tem sido produzido, especialmente aqui no Brasil, nos últimos anos, em torno de Foucault, eu tenho observado que tem uma certa predominância de trabalhos dedicados aos chamados temas Foucaultianos. Loucura, discurso, poder, disciplina, sexualidade, cuidado de si, entre outros, em detrimento de trabalhos que se dediquem a estudar o pensamento do Foucault, né? Então, como ele funcionava, as estratégias de problematização das formas da experiência, a pesquisa histórico-filosófica, enfim. Me dou conta, eu observo que tem um grande interesse também pela biblioteca do Foucault, que é assim, o que o Foucault leu, né? Então, ir atrás dessas referências e tentar mapear essas relações. Também tem um número bem expressivo de trabalhos que vão nessa direção, né? Quais são os seus arquivos de pesquisa, enfim, objetos que ele escolheu. E, curiosamente, assim, tem já quase no final da vida, ele, numa entrevista, ele diz: eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi o objetivo do meu trabalho nos últimos 20 anos. E pegando especialmente o Collège de France para diante, isso que o Hernani estava sinalizando. Não é o poder, não é a sexualidade, mas o sujeito que constitui o tema geral da minha pesquisa. Então, o foco era esse. Então, uma afirmação como essa instiga a nossa vontade de procurar na obra do Foucault chaves de compreensão sobre os modos de funcionamento de nós mesmos, né? Como é que esse negócio acaba funcionando, como é que a gente opera em relação a isso.
Foucault deixa claro isso lá, né? Como vejo, como nomeio, como governo, como sou governado, como governo a mim mesmo. No entanto, me parece que eventuais descobertas e formulações feitas por ele, longe de serem generalizações, elas acabaram sempre por recair na particularidade dos recortes históricos e conjunturais por ele feitos. As suas proposições são particulares e não universais. Ele mesmo sugere isso quando diz: suponhamos que os universais não existem. E aí discorre isso lá no Nascimento da Biopolítica. E ele o faz porque a forma da racionalidade hegemônica, né, formal, enfim, não deixa brecha para que operemos sem os universais, sem eles. Ao lado, e então, ele propõe o entendimento de que um universal não é mais do que um particular, que foi alçado para essa condição de universal. Não existem universais propriamente, mas na disputa hegemônica há um particular que sobe para esse ponto e que acaba servindo de âncora, né, para as nossas posições. E ele reitera ainda que esse operador não é um universal nem necessário, né, não é universal nem necessário, e vai ser substituído a cada mudança de posição. Então, esse jogo que acaba valorizando e destacando a contingência, né, em relação à necessidade, o particular em relação ao universal e assim por diante. Os objetos que ele escolheu para estudar, os temas que ele colocou sob o olhar da problematização ao longo da obra, são algumas miudezas que ele escolheu. São temas arbitrariamente definidos por ele no contexto do horizonte de sentido que ele fabricou e no qual ele se aloja, né, no qual ele se alojou. Sempre de modo provisório e sempre precário, como tudo que é contingente. Meu interesse tem sido estudar justamente o modo como ele opera, como ele se movimenta, como ele se posiciona, como ele maneja, como ele trabalha, não no sentido de identificar algum método, mas para ver como funciona cada vez essa estratégia de pensamento. Foucault não tem um método bem elaborado, ele não construiu uma teoria, ele não apresentou propostas. Antes, ele experimentou posições que, a cada vez e a cada lance, permitiam a emergência de compreensões, às vezes, bastante contraditórias. Aliás, Foucault não se estabeleceu em nenhum campo. Ele sempre fez questão de escapar de qualquer circunscrição teórica, metodológica, epistemológica ou paradigmática, como a gente pode ver, e aí eu vou começar agora, por isso eu digo, às vezes, talvez enfadonho, alguns excertos que eu vou trazer em coleção. E aqui, 8 frases que eu catei lá no meio. Ele diz: não me considero um filósofo. O que faço não é nem uma maneira de fazer filosofia, nem de sugerir aos outros que não o façam. Um outro ponto ele diz: não sou um pesquisador em ciências sociais. Um outro ele diz: não sou um artista e não sou um cientista. Um outro ele diz: muito simplesmente não sou um historiador. No outro: acredito efetivamente que fui situado sucessiva e às vezes simultaneamente em todos os lugares do tabuleiro político. Anarquista, esquerdista, marxista baderneiro ou enrustido, nihilista, antimarxista explícito ou dissimulado, tecnocrata a serviço do gaullismo neoliberal. No outro texto, ele diz, numa outra fala, ele diz: para ele sou um homem perigoso, já que sou um criptomarxista, um irracionalista, um nihilista. De novo, ali adiante, ele vai e diz: nunca fui freudiano, nunca fui marxista, jamais fui estruturalista. No outro ponto, ele diz: não sou um escritor, um filósofo, nem uma grande figura da vida intelectual, sou um professor. Sou um experimentador, sou um teórico, e não um teórico. Chamo teórico aquele que constrói um sistema global, seja de dedução, seja de análise, e o aplica de maneira uniforme a campos diferentes. Não é o meu caso. Então, talvez a única definição, o único ponto em que ele demarca uma posição, ele diz: sou professor. E, ao se colocar como professor, ele se coloca na contingência dessa circunstância que é a sala de aula. Esse tipo de declarações nos tira o chão. Elas impedem que tomemos o que ele escreve e diz como se provindo de um campo bem definido e bem circunscrito. Ao fazer essas declarações, ele o tempo todo escorrega e desliza para fora de qualquer um dos campos que usualmente, historicamente, a gente constitui, né, e tem aí constituídos como correntes de pensamento, seja de identidade, seja de campo disciplinar, o que for. E ao proceder dessa forma, ao escapar da circunscrição de um campo, ele também escapa da expectativa de que, ao fim e ao cabo, seja autor de alguma teoria própria. E aí, a fala dele de novo. As ideias que eu gostaria de discutir aqui não representam nem uma teoria, nem uma metodologia, ele diz numa entrevista que ele está dando no Japão. Não tenho teoria geral e tampouco tenho um instrumento certo. Eu tateio, fabrico como posso instrumentos que são destinados a fazer aparecer objetos.
Os objetos são um pouquinho determinados pelos instrumentos, bons ou maus, fabricados por mim. Eles são falsos se os meus instrumentos forem falsos. Procuro corrigir os meus instrumentos através dos objetos que penso descobrir, e, nesse momento, o instrumento corrigido faz aparecer que o objeto definido por mim não era exatamente aquele. E é assim que hesito ou titubeio de livro em livro. Numa outra fala, ele diz: a teoria não expressa, nem traduz, nem aplica uma prática. Ela é uma prática, mas local e regional, não totalizadora. Então, Foucault nunca cessou de se deslocar, né, e de se permitir ser deslocado. Por isso convém evitarmos as generalizações, as universalizações, aplicadas aos temas, às formulações operadas por ele. Por isso as ideias, os conceitos por ele trabalhados não merecem ser tratados, do meu ponto de vista, como verdades gerais, mas como particularidades e contingências. Por isso tenho muita reserva quanto à possibilidade de atribuir a alcunha de Foucaultiano a quem ou ao que quer que seja. Foucaultiano, ao meu ver, se tornou um significante vazio e, portanto, se tornou um significante em disputa pelos mais variados grupos de estudiosos e militantes, cada um estabelecido a partir da definição de um referente escolhido de acordo com seus interesses e as suas pretensões. Então, olhando por outro ângulo, também a gente pode observar que Foucault não apresenta soluções nem alternativas, não é um cara que traz aí a proposta de Foucault para alguma coisa, ele para lidar ou resolver aquilo que foi problematizado por ele. Quando ele responde a uma questão dessa maneira ali, agora já, quando está vindo, quando ele está trabalhando hermenêutica do sujeito, cuidado de si e tal, numa entrevista, o entrevistador pergunta: essa noção de cuidado de si, no sentido clássico, deveria ser atualizada contra esse pensamento moderno? E ele diz: absolutamente, de forma alguma faço isso para dizer que, infelizmente, esquecemos o cuidado de si e temos que trabalhar com isso de novo. Não tem essa parada. Os objetos dele estavam lá e eram para ficar lá. Ele sugere, numa afirmativa dessas, por exemplo, que seus objetos de estudo não são uma espécie de chave que precisa ser deslocada do seu anacronismo. Mesmo quando ele toma em análise as considerações feitas no campo das políticas, no sentido lato, estou falando, ele claramente recusa qualquer exercício de totalização. Por exemplo, ele diz na conversa com o Ducci Trombatori lá, ele diz: é também uma observação que frequentemente me fizeram. E aí ele coloca entre aspas: você não diz jamais quais poderiam ser as soluções concretas para os problemas que coloca, não faz proposições. E aí ele diz: eu responderia por razões que dizem respeito essencialmente à minha escolha política, no sentido lato do termo, não quero absolutamente representar o papel daquele que prescreve soluções. Num outro momento, já falando sobre os dois últimos volumes da sexualidade, ele diz: eu não estou procurando uma alternativa, não se pode encontrar a solução de um problema na solução de um outro problema levantado num outro momento por outras pessoas. Veja bem, o que eu quero fazer não é a história das soluções, e essa é a razão pela qual eu não aceito a palavra alternativa. Eu gostaria de fazer a genealogia dos problemas, das problematizações. Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso. O que não significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então temos algo a fazer. Portanto, a minha posição não conduz à apatia, mas ao hiperativismo pessimista. E, por fim, ele, num outro momento, diz: não tenho nenhuma solução a propor, mas considero inútil disfarçar. É preciso tentar ir ao fundo das coisas e enfrentá-las. Então, esse hiperativismo pessimista, entre aspas, aí, que ele coloca, sugere um desenho difícil de ser acompanhado. Ele é pessimista porque se posiciona, Foucault, né, se posiciona ceticamente ante qualquer postulado do tipo paz mundial, bem comum, igualdade, esses grandes massas. Ele é pessimista porque ele sabe que o estabelecimento da matriz liberal do campo econômico para o político e, portanto, para as formas de subjetivação, não carrega consigo qualquer via de remissão. Não tem escapatória. Nós não vamos superar o capitalismo, a coisa da revolução não existe estreia. Mas ele não deixa de ser um ativista, e ele se coloca nessa posição, porque ele não cessa de tentar compreender como as coisas funcionam, como os sujeitos se constituem nas diversas formas de experiência possíveis. Ele é um hiperativista justamente porque ele rejeita as totalizações e os universais e mergulha no próprio tempo, experimentando ele mesmo a pluralidade de posições. A cada ínfimo deslocamento, um novo desenho se faz necessário.
A cada desenho, um outro deslocamento se produz. E o que ele pensa, sobre o que ele pensa, como o que ele pensa, por que ele pensa o que pensa, ad infinito, vai forjando e sendo forjado no próprio ato de existir, né, no tempo presente. O que ele diz? Tem 3 pequenas citações também. Ele diz: todos os meus livros, seja História da Loucura, seja outro, podem ser pequenas caixas de ferramentas. Se as pessoas querem mesmo abri-las, servirem-se de tal frase, de tal ideia, tal análise, como uma chave de fendas ou uma chave inglesa, para produzir um curto-circuito, desqualificar ou quebrar o sistema de poder, inclusive, eventualmente, os próprios sistemas de que meus livros resultaram, tanto melhor. Em outra entrevista, ele diz: eu sou um pirotécnico. Eu fabrico alguma coisa que serve, finalmente, para um cerco, para uma guerra, para uma destruição. Não sou a favor da destruição, mas sou a favor de que se possa passar, de que se possa avançar, de que se possa fazer caírem os muros. E, por fim, ele diz: sonho com um pensamento realmente instrumental, sem que importe a sua procedência. Então, ele vai nessa direção de desfazer um pouquinho essa aura que acaba ficando em torno do que são as análises que ele faz. Então, não significa que essas ferramentas ou instrumentos, como ele menciona naquele texto, sejam precisas. Sua medida de rigor está justamente no fato dele reconhecer a impossibilidade da ferramenta ser perfeita ou de um instrumento ser exato. E, portanto, seu critério é exercitar e experimentar procedimentos, abordagens e estratégias o tempo todo. Outra consequência disso é a impossibilidade de que expressões como segundo Foucault ou de acordo com Foucault valham como enunciados genéricos. Qual Foucault? De que época? Em que circunstância? Em que contexto? Dos anos 60, dos 70, dos 80, em um livro, em uma aula, em uma conferência, em uma entrevista, em um debate, em um artigo de jornal, num prefácio. Em cada contexto há um modo diferente dele se posicionar e dele situar. Portanto, de se apresentar e de operar com esses instrumentos. Não existe um ideário, um sistema de pensamento, um método, um conjunto de postulados que sustente Foucault, sua obra, seus objetos de estudo, seu pensamento, como um referente empírico suficientemente delineado para dar consistência a uma pretensa designação para os assim chamados, então, Foucaultianos, para aquilo que a gente chama de Foucaultiano. Essa é a minha ideia, que a gente está sempre num campo, esse é um significante em disputa, diria dessa forma. Sua medida de rigor, como eu estava dizendo, está justamente na enunciação como ponto de partida da imprecisão, da impermanência, da provisoriedade, da parcialidade e da precariedade. Mesmo quando ele faz alguma afirmação mais taxativa, não tarda que a gente encontre um pouco mais adiante alguma formulação que desarma aquela suposta solidez. Ele repete isso exaustivamente. Por exemplo, quando ele começa a primeira conferência das Verdade e as Formas Jurídicas, feita aqui no Brasil, ele começa dizendo, ali na primeira fala, ele diz: eu gostaria de dizer-lhes, o que eu gostaria de dizer-lhes nessas conferências são coisas possivelmente inexatas, falsas, errôneas, que apresentarei a título de hipótese de trabalho para um trabalho futuro. Pediria, para tanto, a sua indulgência e, mais do que isso, a sua maldade. Na mesma, já no final, no debate, no fim da última conferência, diz, é preciso, ele lá no meio, ele diz, é preciso ressaltar que não endosso sem restrições o que eu disse nos meus livros. Então, em relação a ele próprio. Ele diz: quanto a mim, num outro momento, quanto a mim, eu me conduzo de maneira totalmente insensata e pretensiosa, sob aparente modéstia, mas é pretensão, presunção, delírio de presunção, quase no sentido hegeliano, querer falar de um objeto desconhecido com um método não definido. Então, visto a carapuça, eu sou assim. Em outro momento, ele discutindo a questão do estruturalismo e tal, ele diz: ora, certamente, e aí a questão da escola de Frankfurt, ele faz uma referência a isso. Se eu tivesse podido conhecer a escola de Frankfurt naquele momento, antes, né, do momento que ele estudou, se eu tivesse conhecido naquela época, muito trabalho me teria sido poupado, muitas bobagens eu não teria dito e muitos desvios eu não teria feito na minha tentativa de seguir calmamente no meu caminho, pois as vias já tinham sido abertas pela escola de Frankfurt. Por fim, ainda um fragmento de uma mesa redonda que ele faz em 78, onde ele diz: eu não gostaria de que aquilo que eu pude escrever ou dizer apareça como trazendo em si uma pretensão à totalidade.
Não quero universalizar o que eu digo. Inversamente, o que não digo, não o recuso, não o tenho como forçosamente não essencial. Meu trabalho está entre pedras de espera e pontos de suspensão. Gostaria de abrir um canteiro e tentar, e se eu falhar, começar de outro modo. Sobre muitos pontos, e penso em particular nas relações entre dialética, genealogia e estratégia, estou trabalhando, não sei se vou conseguir me livrar deles. O que digo deve ser considerado como proposições, ofertas de jogo, as quais aqueles a quem isso possa interessar estão convidados a participar. Não são afirmações dogmáticas a tomar em bloco. Meus livros não são tratados de filosofia nem estudos históricos. No máximo, fragmentos filosóficos em canteiros históricos. A atitude dele, então, expressa nesses fragmentos, reitera, né, a contingência e a relatividade, não de forma necessária, nem tampouco absoluta, bem entendido, do seu pensamento. Seu trabalho é da ordem da singularidade. Suas falas impelem o leitor a abandonar qualquer pretensão de encontrar algum arsenal de conceitos que possam operar de um modo incondicional. Ao colocar-se nessa condição de imprevisibilidade e impermanência, ele nos confronta com seu entendimento do que seja a atualidade, o presente. A consistência daquilo que ele costuma nomear, né, ou do que nós costumamos nomear como sujeito, reside paradoxalmente na abertura à inconsistência da existência no tempo e no permanente exercício de situar-se. E Foucault não hesita em declarar com todas as letras que o leitor não deve se fiar nas suas declarações. É quase como se ele dissesse, não acreditem em mim o tempo todo. Sua obra está cheia de trechos em que ele busca, em que ele desbanca qualquer tentativa de encontrar uma superfície mais lisa, mais brilhante, ou uma linha de coerência a que nos acostumamos a trabalhar no âmbito daquilo que a gente chama aí de lógica. Ele diz, vou ler 4 pedacinhos, ele diz, daí a ideia deste livro-programa, tipo um queijo Gruyère, cheio de buracos, para que neles possamos nos alojar. Eu não quis dizer eis o que penso, pois ainda não estou muito seguro quanto ao que formulei. O que existe de incerto no que eu escrevi é certamente incerto. E eu não estou certo quanto ao que escreverei nos próximos volumes. Falando do intervalo entre o primeiro e o segundo volume de História da Sexualidade, ele diz, mudei de opinião. Um trabalho, quando não é ao mesmo tempo uma tentativa de modificar o que se pensa e mesmo o que se é, não é interessante. Ora, trabalhar é tentar pensar uma coisa diferente do que se pensava antes. Em outro momento ele diz, talvez eu tenha feito formulações inadequadas. Em outro ponto ele diz, escrever um livro é, de certa maneira, abolir o precedente. O que pode ser a ética de um intelectual, e reivindica o termo intelectual que no momento atual parece provocar náuseas em alguns, a não ser isso, tornar-se permanentemente capaz de se desprender de si mesmo. Nesse tempo, então, né, em que vemos todo mundo correndo atrás do consenso, da estabilidade, eu acho que essa coisa da paz mundial, e sempre tentando buscar o consenso, sempre tentando superar a crise, buscando harmonia, tolerância, Foucault propõe que a gente experimente a diferença, não em relação aos outros apenas, mas principalmente em relação a nós mesmos. E aí, frases aí que são super famosas dele, está na História da Sexualidade lá, quando ele diz, de que valeria a obstinação do saber, se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece. Existem momentos na vida onde a questão de saber se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou a refletir. Talvez me digam que esses jogos consigo mesmo têm que permanecer nos bastidores e que, no máximo, eles fazem parte desses trabalhos de preparação que desaparecem por si sós no momento em que produzem os seus efeitos, livro e tal. Mas o que é o filosofar hoje em dia, quero dizer, a atividade filosófica, senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento. Se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe. Em outro momento ele diz, morri de tédio escrevendo esses livros. Eles se pareciam demais com os precedentes. Para alguns, escrever um livro sempre implica incorrer algum risco. Por exemplo, não conseguir escrevê-lo. Quando se sabe de antemão onde se quer chegar, falta uma dimensão da experiência, a que consiste precisamente em escrever um livro correndo o risco de não chegar ao fim.
Quando escrevemos livros, desejamos que esses modifiquem inteiramente tudo aquilo que pensávamos e que, no final, nos percebamos inteiramente diferentes do que éramos no ponto de partida. Mais um, ele diz: tenho absoluta consciência de me deslocar sempre e, ao mesmo tempo, em relação às coisas pelas quais me interesso e em relação ao que já pensei. Não penso jamais a mesma coisa pela razão de que meus livros são, para mim, experiências, em um sentido que eu gostaria o mais pleno possível. Uma experiência é qualquer coisa de que se sai transformado. Se eu tivesse que escrever um livro para comunicar o que já penso, antes de começar a escrevê-lo, não teria jamais coragem de empreendê-lo. Só escrevo porque não sei ainda exatamente o que pensar sobre essa coisa em que tanto gostaria de pensar. De modo que o livro transforma o que eu pensava e transforma o que eu penso. Sou um experimentador no sentido em que eu escrevo para mudar a mim mesmo e não mais pensar a mesma coisa de antes. Mas, alguns fragmentos, ele diz: a única lei é: todas as leituras são possíveis. Não vejo maior inconveniente se um livro, ao ser lido, é lido de diferentes maneiras. Outro ponto, ele diz: não considero necessário saber exatamente quem sou. O que constitui o interesse principal da vida e do trabalho é que eles lhe permitem tornar-se diferente do que você era no início. De novo, ele diz: se ao começar a escrever um livro, você soubesse o que vai dizer no final, acredita que teria coragem de escrevê-lo? Ele diz em outro momento: gosto de escrever os primeiros volumes, mas detesto escrever os segundos. Na Arqueologia do Saber, no final da apresentação, os 2 últimos parágrafos são bombásticos nesse sentido, quando ele diz assim: você não está seguro do que diz? Vai novamente mudar, deslocar-se em relação às questões que lhe são colocadas, dizer que as objeções não apontam realmente para o lugar em que se pronuncia? Você se prepara para dizer ainda uma vez que você nunca foi aquilo que era e você se critica? Você já arranja a saída que lhe permitirá, em seu próximo livro, você já arranja a saída que lhe permitirá, em seu próprio livro, ressurgir em outro lugar e zombar como faz agora. Não, eu não estou onde você me espreita, mas aqui de onde eu te observo o tempo todo. E o último parágrafo do texto é: você pensa que eu teria tanta dificuldade e tanto prazer em escrever, que eu me teria obstinado nisso, de cabeça baixa, se não preparasse, com as mãos um pouco febris, o labirinto onde me aventurar, deslocar o meu propósito, abrir-lhe subterrâneos, enterrá-lo longe dele mesmo, encontrar-lhe desvios que resumem e deformam o seu percurso, onde me perder e aparecer finalmente diante dos olhos que eu não terei mais o que encontrar? Vários, como eu, sem dúvida, escrevem para não ter mais um rosto. Não me pergunte quem sou, e não me diga para permanecer o mesmo. É uma moral de Estado civil, ela rege os nossos papéis, que ela nos deixe livres quando se trata de escrever. Foucault se insinua subrepticiamente, aí estou parafraseando lá a ordem do discurso, né, no discurso que ele profere. Ao invés de tomar a palavra, ele se permite ser envolvido por ela, ele se aloja, sem ser percebido, nos interstícios de uma fala que precede. Ao invés de ser aquele homem de quem parte o discurso, ele seria, no seu desenrolar, né, do discurso, um ponto do seu desaparecimento possível, já que, ao falar, ele aporta a sua singularidade e, com isso, ele compõe sempre condições de possibilidade para que se produzam desvios. O mundo é plural, e essa pluralidade não cessa de proliferar. A realidade é multipolar. Nada nem ninguém é de forma unívoca do bem ou do mal. O poder não cessa de se deslocar, as relações de poder não cessam de se arranjar de modo diferente. Divergências e equívocos são o que existe, e esse é o sentido da diferença e da singularidade. A homogeneidade é uma invenção. Se a lógica dialética, por exemplo, nos chegou como alternativa à lógica formal, no final lá do século XIX, para darmos conta do contraditório, hoje a gente entende que ela é insuficiente. Correndo o risco de fabricar uma generalidade, o Foucault postula uma ferramenta para pensar de um modo diferente e para lidar com a pluralidade, para existir em uma realidade multipolar. Ele diz, no meio da primeira aula ali da Nascimento da Biopolítica, ele diz:
O que é preciso ter bem presente, ele está criticando a lógica formal e tal, e está falando, já meteu o pau na lógica formal e está dizendo da insuficiência da lógica dialética. Ele diz: o que é preciso ter bem presente é que a heterogeneidade nunca é um princípio de exclusão, ou, se preferirem, a heterogeneidade nunca impede nem a coexistência, nem a junção, nem a conexão. Digamos que é precisamente aí, nesse gênero de análise, que se faz valer, que é necessário fazer valer, sob pena de cair no simplismo, uma lógica que não seja a lógica da dialética. Porque a lógica da dialética o que é? Pois bem, a lógica da dialética é uma lógica que põe em jogo termos contraditórios num elemento do homogêneo, perspectiva da síntese. Proponho substituir, aqui é naquelas que a gente sublinha, vai. Ele diz: proponho substituir essa lógica da dialética pelo que chamarei de lógica da estratégia. E uma lógica da estratégia não faz valer termos contraditórios num elemento do homogêneo, o que promete sua resolução numa unidade. A lógica da estratégia tem por função estabelecer quais são as conexões possíveis entre termos díspares que permanecem díspares. A lógica da estratégia é a lógica da conexão do heterogêneo, não é a lógica da homogeneização do contraditório. Assim, a gente chegou ao final desse ensaio, né, com a ideia de que cada um leia e utilize Foucault como conseguir, como puder, como lhe apetecer, e que dele tome o que de melhor serve para o que pretende, mas que não se tente fixar o seu pensamento, classificar as suas ideias, reificar os seus diferentes entendimentos sobre os sujeitos e as relações com a verdade. E a gente que lute para dar conta dos efeitos dessa luta pela coexistência dos termos díspares, que não deixem de ser díspares, né, para pensar numa democracia. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Marcos. Então, a gente tem uns minutos ainda, né? E a gente gostaria de abrir para perguntas. Bom, muito obrigado ao Hernani e ao Marcos pelas instigantes falas. E, obviamente, a gente não vai ter tempo aqui de, né, explorar tudo que pode ser dito, mas, bem rapidamente, primeiro, então, para o professor Hernani, nessa questão do Marcuse, não é? Sobretudo, achei bem interessante na tua apresentação a questão do texto O Homem Unidimensional, que, na verdade, não era o maior tema do que tu apresentaste, mas eu fiquei curioso de ouvir como é que você mesmo responderia em termos Foucaultianos ou na recepção desse texto pela questão da crítica à sociedade tecnológica, né? Porque a crítica é essa, é a razão instrumental e que perde essa outra dimensão possível, né? Que seria essa dimensão utópica, e como é então que ficaria relacionado isso com a questão da sexualidade? Porque isso aí não foi abordado por ti, mas eu achei que interessante, porque, obviamente, para o Foucault, depois toda a questão das técnicas e das tecnologias do eu permitiriam fazer um tipo de conexão. Agora, do Marcos, eu achei muito bom você ter falado, ter feito uma apresentação dessa, no colóquio Foucault, foi extremamente apropriado. E aí minha pergunta é essa: não seria toda essa atitude do Foucault um certo tipo de afirmação do seu ceticismo, que ele leva muito a sério o ceticismo? Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma... Tá? Podemos começar. Sim, o homem unidimensional é o segundo momento assim, do meu estudo. Eu estou procurando aqui algumas notas que eu fiz a esse respeito, eu não vou achar agora. Mas o que eu acho, assim, pensando assim na conversa de 10 anos atrás, na banca do Silvio Carneiro, que hoje é professor da UFABC.
que era justamente uma tese sobre Marcuse e Foucault e a questão no biopoder, da biopolítica em Marcuse. E o que me chamou, toda a minha argumentação na época foi de pensar que quanto Marcuse, que eu saiba, não existe a expressão neoliberalismo na obra do Marcuse. Como é que o Marcuse entendeu o que aconteceu no pós-guerra? E como o entendimento que ele fez do pós-guerra, ao mesmo tempo, ainda se aproxima, digamos assim, de uma espécie de continuidade do liberalismo, mas ao mesmo tempo não. Não é? Embora ele não tenha usado, que eu saiba, a expressão, nem ele nem Adorno nunca usaram neoliberalismo, eles continuam usando o liberalismo. E aí eu acho que uma das grandes características importantes da obra do Marcuse é justamente chamar a atenção para a revolução tecnológica, digamos assim, né? Para o papel que a tecnologia representou e pelo modo pelo qual ele fez isso a partir da sua experiência americana. Então eu penso que aí tem uma contribuição do Marcuse que é muito, muito, muito importante. Não é? Quer dizer, pensar essas transformações do pós-guerra não exclusivamente a partir da Europa, porque a maioria dos pensadores e dos filósofos que fizeram isso, fizeram sempre a partir da Europa, enquanto que o centro já tinha mudado, né? Talvez hoje seja a China, mas naquela época o centro depois da guerra foi justamente os Estados Unidos. Do ponto de vista das relações, da questão da sexualidade no homem unidimensional, eu não vejo que tenha assim uma grande diferença em relação às teses apresentadas no Eros e Civilização. Por quê? Porque, bom, né, para isso o Marcuse podia ser um preciado avant la lettre, né? Pensar como as novas tecnologias. Mas, naquilo que interessava para a época, né, para discussão, por exemplo, dentro do movimento feminista, que eu não apresentei aqui, isso também era muito importante, porque a descoberta da pílula e de certos modos de agora, digamos assim, de relação, principalmente com o corpo feminino, atravessados pela tecnologia, né? Uma leitora, por exemplo, importante do Marcuse é Monique Wittig, né? Que traduziu, inclusive, né, O Homem Unidimensional. E quando a gente pega assim os primeiros textos dela, dentro da relação dela com o pensamento de Marcuse, nós vamos encontrar coisas muito interessantes, né? A respeito da questão, principalmente com a questão do feminismo, e mesmo com a questão da sexualidade feminina. Então eu acho que isso é um campo, né? É um campo assim. Eu espero chegar lá, né? Eu espero ter paciência também, porque às vezes você tem toda a razão, né? O trabalho universitário, né, na minha idade, exige como principal virtude a paciência. E cada vez mais é que eu tenho menos, né? É a paciência. Então vamos ver se eu chego lá, mas é uma questão muito importante. E também, uma outra coisa, só para terminar, é o impacto da discussão do Marcuse no interior do emergente movimento que se chamava homossexual, né, que tinha o Front de Libertação Homossexual. Guy de Hockenheim, o grande figura. Então, se a gente for olhar os textos daquilo que eu chamo dos textos de Foucault, da sua militância gay, nós vamos ver não só que esses textos são textos filosóficos, porque nós não podemos separar esses textos daquilo que ele está discutindo filosoficamente no final dos anos 70, no começo dos anos 80, mas também é uma confrontação, né, com a herança da utopia sexual, do movimento sexual, dentro do movimento gay. E aí o Foucault é mais feroz e mais ácido, né, em relação a a discussão, né, a discussão que tinha dentro do movimento. E que mais uma pitadinha de militância, cujas consequências a gente vê hoje. Quer dizer, o que o Foucault veria hoje no movimento gay, ele ficaria apavorado, né?
ele ficaria entristecido. Tudo aquilo que ele pensou que seria interessante, criação de uma nova cultura, tá? Cada vez mais héteros, casais gays são cada vez mais héteros, cada vez mais regidos pela heteronormatividade. E o casamento, paradoxalmente, só fez aumentar, né? Porque assim como um casal hétero, você pode, digamos assim, ter como um dos motivos da separação o adultério, meu Deus do céu, horror. Um horror para Foucault e para a minha geração. Sim, acho que não tem dúvida, Foucault era um cético no sentido mais clássico da palavra, e aí acho que no sentido lato, né, também, porque essa estratégia dele do tipo, não tenho solução, não vou dar solução e tal, quero ver como a coisa funciona, é um pouco a marca desse caminho, né. Eu acho que isso caracteriza grande parte do pensamento europeu, pelo menos de uma certa vertente ali no pós-guerra, né, que vai ter claro que essa invenção, né, de que vamos superar esse negócio, vamos chegar no bem comum, é uma palhaçada lá da Idade Moderna. Não tem como, que a ideia do consenso não tem como ponto de chegada, né? E dessa maneira construiu talvez um projeto de democracia. Eu acho que fica claro para essa geração toda que não existe democracia como substância, né? Assim como para Foucault, o sujeito não é uma substância. É um modo de funcionar. Da mesma forma, a democracia não é uma substância, existem práticas democráticas, né, em certa medida. E o grande desafio está em romper com a lógica que vem sendo praticada desde que esse negócio começa, na Idade Moderna, que é eliminar, aniquilar quem pensa diferente, né? E ele está saindo desse lugar dizendo, não dá para resolver desse jeito, não temos saída, mas estamos aqui, precisamos lidar com esse negócio, então vamos ver como é que a coisa funciona. Acho que um exemplo bom disso é o modo, por exemplo, como ele trabalha como ele apresenta, como ele comenta a Revolução Iraniana. Ele vai 2 vezes para o Irã para fazer algumas observações, como emissário do jornal lá, como jornalista. Na primeira ele chega a fazer reunião com os estudantes, com os petroleiros e tal, e tem uma certa intenção que é o processo revolucionário contra aquilo que estava estabelecido, falava ainda agora, né? E ele acha isso muito legal, e ele volta defendendo essa iniciativa porque pelo simples fato da defesa da revolução, dizendo os caras querem deixar de ser como eles são e se tornar de outra maneira, então isso é bacana. Na segunda vez que ele volta, na segunda vez que ele vai para lá, a coisa já mudou de figura, né? A luta pela aquilo que seria, né, o processo revolucionário se torna, ele é absorvido pelo fundamentalismo, né? E portanto, a questão do Islã toma conta disso. Ele continua dizendo, vale a intenção porque se vê livre daquele modelão americano, que é o que se colocava sobre nós, mas caímos numa outra, né? E ele é malhado em relação a isso, porque ele é acusado de ter defendido, de ter sido favorável ao regime do Ayatollah Khomeini. Ele diz, não se trata disso. Numa das entrevistas lá do terror, ele diz que não se trata disso. O que ele defende é a possibilidade do movimento. O que fazer com isso? Não tem. Dá para a gente fazer a revolução e estacionar, porque então, beleza, alcança. Não, tu tem que continuar o tempo todo. Então o ceticismo dele leva nessa direção do que ele afirmava agora, que é um hiperativismo, né, mais negativista, completamente negativo, completamente cético em relação a uma possibilidade de saída como uma alternativa. O Paul Venn tem uma análise, eu acho que num dos livros faz uma análise sobre essa questão do ceticismo em Foucault e traz isso como um pensamento estratégico, né, como esse gatilho da provocação. Ele nunca nos dá um lugar de conforto, ele está sempre deslocando, ele sempre abre uma brecha e te tira do lugar. Então acho que é uma estratégia boa dele para entender como o negócio funciona. Alguém mais, pessoal? Alguma questão aí que... Silvio.
Opa, boa tarde. Antes de tudo, eu queria parabenizar os dois palestrantes, porque eu acho que vocês encontraram maneiras muito potentes e distintas de fazer com que Foucault continue purpurinando no nosso presente. Tá? A minha pergunta, de certa maneira, foi animada pelas duas falas, talvez um pouco mais pela do Marcos. Vocês partilhariam de uma certa impressão de que, particularmente, os cursos dos anos 80 do Michel Foucault tiveram como um dos efeitos serem apropriados, recebidos como uma oportunidade para não Foucaultianos, mas também para Foucaultianos, mais para os não Foucaultianos, de finalmente abriu-se como se tivesse se abrido uma brecha para inscrever o Foucault num certo humanismo, ou arrefecer esse ceticismo, você enfatizou tão bem, e no limite também transformar o Foucault numa espécie de superassistente social, finalmente mais humanitário. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Eu não, quer dizer, eu acho que os estudos sobre a antiguidade clássica e o começo do cristianismo levam para um outro caminho, entendeu? Esses últimos cursos, que são hermenêutica do sujeito, o governo de si e dos outros, a coragem da verdade, né? Eu acho que são cursos, mesmo antes do governo dos vivos. Eu acho que são cursos que nos mostram com uma certa clareza o que ocorre quando, digamos assim, nós temos uma apropriação do chamado poder pastoral pelo Estado moderno, né? Eu acho que isso é muito importante. Em segundo lugar, e aí, assim, confirmando em alguns pontos o que o Marcos colocou, Foucault nunca vai dizer assim, olha, vamos voltar para a Grécia Antiga, né? De forma nem... Pelo amor de Deus, vamos voltar para essa historinha de homens mais velhos com garotos, que o garoto não pode ter prazer, que o garoto não tem... Entendeu? Ele diz isso claramente, né? Isso é um absurdo, né? Quer dizer, também não está propondo uma espécie de retorno, está fazendo uma leitura que ele chama de transhistórica do cinismo, né? O que é que o cinismo pode nos dizer hoje, né? Ou quais são as formas cínicas nossas contemporâneas? Nós não podemos achar que nós vamos, enfim, né, fazer como Hipárquia, transar em público, né? Fazer como Diógenes, se masturbar na feira, né? E regar as frutas, né, da feira, né? Entende? Então, acho assim que não se trata de perder, digamos, a perspectiva de que nós estamos no outro lugar. Mas, por outro lado, né, responder quem somos nós hoje exige isso. Mas exige esse retorno de uma forma que, para mim, é extremamente crítica. Continua virulante, com uma crítica virulante. O que é que adianta nós termos tanta tecnologia, digamos assim, não é? O que é que adianta vivermos nesse mundo que nós vivemos hoje, com tanto progresso técnico, se fomos subjetivados, né, a partir de uma constituição de subjetividade que remonta aos primeiros anos do cristianismo. Quer dizer, isso me parece que tem a ver com aquilo que eu vou falar aqui, talvez, que eu falei aqui. Revolução sexual, sabe? Meu Deus, primeiro a gente tem que nascer de novo, né? Como fazer revolução sexual? Como dizer que você está na frente dos movimentos de vida se você é embebido da ideia de casal, né? Da ideia de monogamia, né? Da ideia de família, etc, etc. Não tem sentido. Aí eu não veria isso talvez como talvez mais uma amostra do ceticismo, talvez, não é? Quer dizer, uma certa
questionamento, mas não que nos deixe sem saída. Também não quero ficar aqui repetindo essa fórmula de décadas atrás, né, que Foucault, ao não propor nada, nos deixa sem saídas. Né? Eu acho que é possível, né? Entendeu? Que você encontre determinadas formas de viver, determinadas saídas possíveis. Agora, quer dizer, é isso, né? Eu não acho que é um retorno a uma boa humanidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? O capítulo de libidinização do sexo nas Confissões da Carne é totalmente anti-humanista, né? Me parece. Anti-humanista. Anticoncepção de qualquer humanismo. Acho que tem razão nessa questão que é a apropriação que a gente acaba fazendo, ou que o mundo acabou fazendo de Foucault. E acho que eu mostrei, em alguma medida, o quanto ele, de certa maneira, permitiu isso e suscitou isso. Peguem o que eu escrevi e façam o que quiserem com isso, né? Quando ele diz: o que me interessa é que usem isso para algum tipo de ruptura e alguma questão que venha por aí. A questão do humanismo, para ele, ela está pendurada numa questão óbvia, que quando ele discute direitos humanos, né, mais recentemente, anos 80, fim ali 79, 80, 81, quem são os humanos? Que humanos são esses a que se referem os direitos, né? E portanto, ele vai mostrar também o esvaziamento dessa palavra, né, pela ausência, pela impossibilidade de identificar um referente empírico para colocar embaixo desse humanismo, né? O humanismo, de que homem nós estamos falando, né? Ele já tinha falado, e tem toda a questão do sujeito, que todo mundo malha em cima. A questão das alternativas, óbvio, ele não deixa sem saída de jeito nenhum, ao contrário, ele propõe essa perspectiva da militância, que nós temos que abrir brechas no meio desse caminho. Quando fala dele como assistente social, eu lembrei de tem uma entrevista que ele faz acho que é na Itália, com um líder sindical, não, na França, quando começa a se estabelecer na França o sistema de assistência social, tá? como política pública. E ele faz uma análise, primeiro, genérica do que são as políticas públicas e depois especificamente da questão da assistência social, quando ele diz: não vai funcionar, não tem como funcionar. Porque o nome da fala se chama uma demanda infinita para um questionamento finito. Ele vai dizer: o sistema é finito. A demanda vai aparecer cada vez mais na medida em que a gente vai militando e vai conscientizando a população na direção da assistência social, que ele está falando. O que a gente tem é a proliferação de demandas no cotidiano, de diferentes parcelas da população, que vão se tornando visíveis e tal. Não tem como fabricar uma máquina pública que dê conta de atender essa quantidade de demanda que vai sempre proliferar. E ele, com isso, acaba falando, genericamente, dá para a gente fazer uma analogia. Ele menciona a questão das políticas públicas, mas a gente faz uma analogia com isso, que é pensar: as políticas públicas, via de regra, nascem de movimentos de esquerda, movimentos populares, operários, enfim, assumidas pelo Estado para tentar dar conta disso, mas nunca conseguirão dar conta disso. Nunca se conseguirá resolver isso no sentido de, ao implementar uma política pública, ok, vamos chegar a um estado de estabilidade social e tal. Então, quer me parecer assim, que a questão de tornar o Foucault um humanista, porque eu acho que isso é uma característica, especialmente dos anos 80 para diante, e aí tem a ver com o desaparecimento da fronteira esquerda e direita, com a crise, enfim, do socialismo, desaparecimento dessas questões onde o discurso se espalhou, né? E a apropriação da palavra e do que vem, ela é feita de forma indistinta, né, por todos os grupos. A gente está entrando em campanha política agora, a gente tem eleição daqui a pouquinho. Qualquer raio de candidato da direita está falando em ensino, em educação para todos e tal. Eles se apropriaram do discurso que era classicamente da esquerda, né, e isso virou arroz de festa. Então, de algum jeito, a tomada do Foucault pelo pensamento mais comum, né, digamos assim, pelo vulgo, foi meio consequência desse negócio. Nasce e ele morre exatamente nesse miolo, né, quando essa coisa está se transformando, o muro está caindo, fecha a União Soviética e tal, aquele negócio todo. Então,
ele acaba virando um humanista porque ele vira baluarte, assim como tem esses animais cantando ainda, caminhando e cantando, rezando para pneu e cantando Geraldo Vandré, é esse paradoxo que a gente acaba chegando. Então, o que se faz com Foucault é parecido com isso, é cantar Vandré na frente do pneu. Muito bem. Então, devido ao avançado do tempo, né, a gente começou com um pouquinho de atraso. Eu gostaria de agradecer o Marcos e o Hernani. Eu acho que as falas foram excelentes, né? E a gente vai dar sequência. Acho que a gente faz um intervalinho, né, Nitamar? Uns 15 minutinhos, pode ser? E aí a gente retorna. Legal. Só queria dizer que a orelha sobre a sexualidade é o último texto escrito por Roberto Machado. Ele manda o texto para a editora em abril de 2021 e morre no dia 15 de maio de 2021. Então também é um texto que tem essa marca da recepção brasileira, da importância de Roberto para a recepção brasileira de Foucault, né? E da predileção do Roberto pela história, pela arqueologia. Eu escrevi 2 ou 3 textos depois que o Roberto morreu e eu tentei fazer menos falar da pessoa e mais falar da obra. Entendeu? Para ele, o Foucault arqueólogo é o que valeu para ele. Isso é muito claramente mostrado nessa orelha, né, que termina com a história arqueológica dos saberes. É isso, gente. Bem, muito obrigado. pessoal. Missão cumprida, né?